Fala, povo de Deus, aqui é o Padre Clécio Souza, da Paróquia Santíssima Trindade, Diocese de Santo Amaro, São Paulo. Vamos hoje iniciar esta jornada de direção espiritual. Quero então ser boca de Deus, instrumento de Deus, para direcionar a sua vida, para que você possa viver um pouquinho melhor. Mas vamos dar início em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Padre, onde foi que eu errei? Essa é a pergunta, irmãos, que creio que muitas pessoas fazem para si mesmo. Creio que seja esta pergunta que muitos pais de famílias, mães de família faz quando olha para os seus filhos que caíram em caminhos errados, que já não estão naquilo onde foi ensinado, onde foi proposto. Então, vamos aqui junto com o Padre entender, vamos aqui junto com o Padre colocar equilíbrio para que nós não caminhemos com essas cobranças injustas de nós mesmos, porque a coisa mais injusta é quando nós nos cobramos por aquilo que não temos culpa. A coisa mais injusta é quando nós cobramos de nós mesmos aquilo que não fizemos, ou aquilo que não depende de nós. Porque saibamos, nem tudo depende de nós. Há um limite, há um ponto, há um limite em mim como padre, que sou pai espiritual, mas também você, pai, você, mãe, você tem que entender que você também tem um limite para com seus filhos. Assim também você, marido, você, esposa, também há um limite. Então vamos aqui entender. Se cobre por aquilo que você não fez. Se condene, se questione por aquilo que você deixou de fazer. Se você tem consciência que você como pai, você como mãe, deixou de fazer aquilo que era de sua obrigação, então muito bem. Então você tem o direito de se cobrar. Porque veja, entendamos que é de sua obrigação, é de nossa obrigação como pai espiritual, como pais espirituais, de educar os nossos filhos para o céu, para Deus. Você como pai, você como mãe, você tem que entender que a sua missão como pai e como mãe é educar o seu filho para a verdade, para Deus, para a santidade, para o céu. Então, se você tem consciência que você educou bem os seus filhos para Deus, para a verdade e para o céu, os colocou na igreja, ensinou a rezar, colocou na catequese, no crisma, mas quando eles chegaram na adolescência, parece que tudo mudou, como se nada adiantou, e eles se desviaram e seguiram outros caminhos. Então muito bem, saibamos que isso é decisão própria deles, é liberdade que cada um de nós temos, e nós temos que entender que se tem algo que Deus decidiu de jamais colocar o dedo, de jamais mexer, é na nossa liberdade. E que é a prova disso? Olhemos então para Jesus. Jesus é perfeito, Jesus é santo, Jesus é imaculado, nele não houve defeito nenhum, tudo que ele fez, tudo que ele decidiu foi certo e não errou em absolutamente nada. Mas em muitas decisões, houve uma em particular,
no momento em que ele começou a escolher e eleger os seus apóstolos. Entre os 12 apóstolos, houve Judas. E o que foi que Judas fez? Judas traiu. E mesmo assim, com a traição de Judas, nós vamos agora inverter esta verdade de fé que nós temos em relação a Jesus, que Ele é o santo, que Ele é o poderoso, por causa do erro de Judas. O que eu quero dizer é, por causa do erro de Judas, nós agora vamos dizer que Jesus errou em escolher Judas, que Jesus deixou de ser o que Ele é, perfeito e santo, por causa da traição de Judas? Não, porque foi a liberdade de Judas que fez com que ele o traísse. E Jesus não poderia mexer nessa liberdade dele. Assim como Jesus, meu irmão, que não pôde mexer na liberdade de Judas, assim você pai, assim você mãe, assim você esposo, você esposa, eu também, padre, nós não podemos mexer na liberdade dos nossos filhos. Você não pode mexer na liberdade do seu esposo, da sua esposa. Por quê? Porque isso então, a partir desta realidade, a partir desta verdade, então muito bem, isso é uma falsa liberdade vivida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, mas não sua. Caminhe com sua consciência tranquila. Deite sua cabeça na cama, por mais difícil que seja, quando você teve a consciência que você cumpriu com o seu dever, com a sua obrigação. Mas se o outro não quis abraçar, se o outro não quis viver esse projeto de vida do qual lhe foi ensinado e proposto, então isso você não tem culpa. Agora o que cabe a nós, irmãos, é exatamente isso: pedir a misericórdia de Deus por eles, pedir e orar como o próprio Jesus também orou, no auge da cruz: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Sigamos o mesmo exemplo de Jesus, a mesma atitude de Jesus. Oremos por estes que não sabem o que fazem. Que Deus abençoe. Conte com minhas orações. Peço então a Deus, em cima desta realidade, dessa dor, desse sofrimento que não é fácil. Conte com minhas orações, que rezarei por você, para que Deus possa então dar alívio ao seu sofrimento, equilíbrio para a sua alma, equilíbrio para o seu emocional. Que a força do Espírito Santo desça em sua vida, lhe dando conforto, sabedoria, discernimento, para que você possa então realizar bem todas as coisas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.